Deus, o evangelista Lucas, no capítulo número 4, tema da mensagem dessa noite é o próprio tema desse dizer aqui, a tentação de Jesus. Tanto Mateus quanto Marcos e também Lucas falou a respeito da tentação de Jesus. Nós vamos ler aqui alguns versículos da palavra de Deus para nossa meditação. Evangelho de Lucas, capítulo número 4. Quantos acharam? Amém. Diz a palavra do Senhor: E Jesus, cheio do Espírito Santo, voltou do Jordão e foi levado pelo Espírito ao deserto, e 40 dias foi tentado pelo diabo, e naqueles dias não comeu coisa alguma, e terminados eles teve fome. E disse-lhe o diabo: Se tu és o filho de Deus, dize a essa pedra que se transforma em pão. E Jesus lhe respondeu dizendo: Escrito está, que nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra de Deus. Amém? Nós vamos ler até esse momento, até esse versículo, depois nós vamos discorrer de outros versículos, e nós vamos falar com Deus. Coloca a tua Bíblia sobre a sua cadeira. Quero fazer uma oração muito especial contigo nessa noite. Quem sabe você que entrou aqui pela primeira, segunda, ou quem sabe você que já está aqui há tanto tempo conosco, saiba de uma coisa: Jesus foi tentado, e nós também somos tentados. Então eu quero te perguntar, você vai dar resposta para você mesmo e vai orar a esse respeito. Você tem sido tentado? Qual tem sido a tua tentação? O que tem trago desejo exagerado para você, ao ponto de, quem sabe, às vezes você está aqui nessa noite, fraco espiritualmente, debilitado, sem forças para caminhar com o Senhor, por conta dessa tentação que você tem enfrentado no teu dia a dia, e essa tentação tem feito você desviar os teus olhos do Senhor. Eu digo para todos aqui nessa noite, todos nós, como Jesus também, todos nós somos tentados. Não sei a área que você tem sido tentado, mas tem uma determinada área na tua vida que você tem sofrido muito, e nós vamos orar a esse respeito nessa noite. E vamos pedir ao Senhor que nos fortaleça, que nos dê força espiritual, que nos dê ânimo espiritual, que revigorive a nossa força nessa noite, e que a gente possa continuar caminhando com o Senhor. Que essa tentação que você tem enfrentado, que você não pare diante dela, mas que você seja forte o suficiente para vencer essa tentação e continuar caminhando com o Senhor. Você pode orar assim nesse momento? Então você vai orar por você mesmo e pedir: Senhor, me fortaleça, me dá do teu vigor espiritual, me dá do teu Espírito Santo, me enche com a tua presença, abençoa a minha vida, Pai, porque eu não posso ficar retido nessa prova, nessa tentação, nesse obstáculo que todos os dias está diante de mim, me impedindo de caminhar contigo. Deus, nós oramos esta noite, Pai, em favor desta igreja, e te pedimos, ó Pai, pelo poder do nome de Jesus, que o Senhor venha tocar agora em cada um dos teus filhos. Aqui está registrado na tua palavra que um dia o Senhor foi submetido a esse teste, a essa tentação, mas o Senhor, cheio do Espírito Santo, conseguiu passar pela prova. Nós oramos e te pedimos, ó Deus, que nessa noite o Senhor venha renovar a cada um dos teus filhos, e que através do poder do teu Espírito, Senhor, o Senhor venha encher a cada um de nós, e faça com que, ó Deus, aqueles que aqui entraram caídos, fracos, desanimados, frustrados, sejam outra vez nessa noite renovados, regenerados e abençoados pelo poder da tua palavra. Espírito Santo, fala conosco e abençoa, Pai, que através da tua palavra todos nós venhamos a sair daqui fortalecidos e abençoados. Assim nós oramos, e no nome do Senhor Jesus nós já te agradecemos. Amém? Pode ocupar o seu lugar. Pela manhã, irmãos, eu fiz aqui uma abordagem com os irmãos
a respeito da reverência dentro da casa de Deus. Sempre nós iremos fazer isso e falar sobre isso. A todos que estão aí em cima da galeria, ainda que os meus olhos não alcancem vocês, eu não os veja um pouco atrás, mas nessa noite nós estamos dentro da casa de Deus. E dentro da casa de Deus é necessário que a gente reverencie, não a estrutura desse templo, mas reverencie, acima de tudo, a presença do Espírito Santo no nosso meio. Amém, irmãos? Para que o Senhor possa falar ao nosso coração. Esse ambiente tem que ser ele totalmente, nesse momento, colocado à disposição do Espírito Santo. Aqueles que têm ouvidos, ouça o que o Espírito Santo diz à igreja. O Espírito Santo precisa falar conosco, mas essa pessoa que está do teu lado não pode impedir a ação do Espírito Santo na tua vida. Não deixa isso acontecer. Não dê atenção a essa pessoa que está do seu lado, seja seu pai, sua mãe, seu irmão em Cristo. Ela veio aqui nessa noite para ouvir o nosso Pai falar conosco. Você não veio ouvir o homem falar, você veio ouvir o próprio Espírito Santo falar conosco, através de homem, é claro, mas que esta palavra possa fluir no nosso entendimento. Então desligue o seu celular, desligue o seu WhatsApp, tenha reverência total, os jovens, adolescentes, até os juniores que estão conosco, dê a tua devida atenção, porque esse ambiente é um ambiente propício para Deus fazer a sua obra necessária, primeiramente na nossa mente. Deus não fala conosco para nos emocionar, Deus não fala contigo para fazer você ficar alegre, Deus não fala contigo para fazer você ser melhor do que ninguém. Deus fala conosco para transformar a nossa mente, o nosso caráter. Esse é o objetivo principal do Evangelho. O Evangelho, as boas novas de salvação, veio até nós para trazer mudança de caráter, mudança de vida. Sem a pregação do Evangelho, não há mudança de caráter. Tudo vira balela, tudo vira uma apresentação, tudo vira aqui simplesmente um teatro, se não houver um momento tão sublime como esse. E nós destacamos dessa igreja o momento principal dela, esse momento, o momento da ministração do Evangelho, da palavra de Deus. Uma palavra que trata conosco dia e noite, sem cessar. Você ouve essa palavra aqui, quando você sai daqui, o Espírito Santo continua falando no teu entendimento. Você levanta amanhã da sua cama, o Espírito Santo continua falando contigo, ministrando ao teu entendimento as verdades da palavra de Deus. Porque nenhum homem, por mais eloquente que seja, por melhor que seja na sua oratória, por melhor que tenha uma boa homilética, seria capaz de fazer o que o Evangelho, através do Espírito Santo, fez na minha e fez na tua vida. O que aconteceu na tua vida não é fanatismo religioso, não é uma lavagem cerebral. O que aconteceu na nossa vida foi a maravilhosa obra do Espírito Santo, revelada a mim e a você, mediante a luz da palavra de Deus. É por isso que o crente não pode perder tempo. É por isso que em todo o tempo que Deus está te confiando, seja uma pessoa sábia de remir o tempo, porque os dias são maus. Nós estamos vivendo, irmãos, segundo o que diz a palavra de Deus, estamos vivendo os últimos dias da igreja na terra. Jesus está voltando. A igreja não se iluda com nada que está nesse mundo, não se apegue a nada nesse mundo, não tem amor a coisas, a situações dessa vida, porque tudo nessa vida, para mim e para você, é passageiro. Você vai um dia descer a sepultura, não vai levar contigo nada. Por isso que nós estamos aqui, diante desse Deus maravilhoso, que conhece a nossa vida. Deus te conhece, meu irmão, por dentro e por fora. Eu não sei o que você está pensando, não sei o que passa aí agora, exatamente na tua mente. Eu não posso fazer isso, não posso revelar o que está na tua mente, mas há um que é poderoso, que diz que Ele sonda o nosso coração. Ele conhece o nosso levantar, o nosso andar, o nosso deitar, e não há lugar nenhum nessa terra que você possa estar onde os olhos dele não venham te alcançar.
Você está diante de um Deus que todas as coisas são patentes e nuas. E seria bom nessa noite a gente tirar a nossa máscara, deixar cair tudo aquilo que às vezes a gente tenta esconder, porque às vezes a gente passa uma certa maquiagem na vida, no nosso caráter, tentando ludibriar, ou às vezes até esconder do cônjuge, esconder dos pais, esconder do pastor, mas há um lá nos céus, assentado no seu alto e sublime trono, e há um também ao lado dele, Jesus Cristo, que está lá, intercedendo por nós, olhando para cá, nesse exato momento, segundo aquilo que nós começamos a orar. Ele conhece as nossas fraquezas, Ele sabe os pontos vulneráveis da tua vida, Ele sabe exatamente pontos onde Satanás, o diabo, pode atacar você, onde a tua própria carne pode atacar você, onde o mundo pode atacar você. É por isso que nessa noite nós precisamos entender essa palavra, um capítulo que vai trazer para nós uma grande lição, uma lição que partiu de Jesus Cristo. Alguém poderia perguntar, como muitos teólogos poderiam fazer uma pergunta e não obter a resposta: por que que Jesus foi tentado? Por que que Jesus foi tentado? Quem poderia falar alguma coisa a esse respeito? Nós poderemos fazer algumas deduções a respeito da tentação de Jesus, mas não chegaremos nunca a um ponto culminante de acertar por que que Jesus foi tentado, sendo Ele Deus, tendo Ele uma natureza divina. Por que que Ele foi tentado? Sabe por quê, meus irmãos? Uma das deduções que nós podemos fazer é que Ele foi um homem como nós, embora muitos dizem que Jesus, Ele só teve a sua natureza divina na terra. Isso não é verdade. Jesus nasceu biologicamente do ventre de Maria, cumprindo-se os dias. Maria, ela deu à luz a um menino, esse menino chamado Jesus Cristo. Jesus Cristo não é uma lenda, Jesus é um fato, é uma verdade. Ele nasceu do ventre de uma mulher e viveu uma vida toda, 33 anos mais ou menos Jesus viveu nessa terra, mas Ele viveu sem pecar, viveu como um homem de Deus santo nessa terra, tendo sim a sua natureza divina em si, mas também tendo a sua natureza humana, como eu e você. Então no capítulo 4 aqui, a narrativa do autor traz para nós aqui uma coisa muito importante. Eu quero chamar a tua atenção aqui, porque às vezes a gente lê um texto e a gente passa por cima de tantas coisas tão profundas e importantes na vida do crente. Essa palavra nessa noite é para o crente, é para você que serve a Deus. Essa palavra não serviria de modo algum para evangelizar alguém que está lá fora. Essa palavra tem um cunho de ensinamento, de uma lição de vida que veio através do Senhor Jesus Cristo. Ele está aqui mostrando no capítulo 4 como Ele se portou em meio às tentações. Todos nós somos tentados. Não tem nenhum crente aqui nessa casa, nenhum crente nesse mundo que poderia se apresentar e dizer diante de Deus e das pessoas: eu nunca fui tentado. Isso não é verdade. Todos nós somos tentados o tempo todo. Só tem um detalhe: a tentação não é pecado. Tem pessoas que acham, se você sofreu uma tentação, você está pecando. Não. Tem um dito que eles dizem assim: você não tem como impedir de um passarinho em dado momento pousar sobre a tua cabeça. Não tem como você impedir. Ele pode vir a qualquer momento e pousar. O que você pode fazer, e é responsabilidade tua, não deixar o passarinho fazer ninho sobre a tua cabeça. Significa que as tentações, elas virão o tempo todo, sempre vão estar vindo na nossa vida, de várias maneiras, de várias formas, mas essas tentações, com toda certeza, como aconteceu com Jesus, acontece comigo e contigo. Olha o detalhe tão importante aqui, quando Jesus, no capítulo 3 de Lucas, verso 22, para mim ali, 3:22, olha o detalhe importante: antes de Jesus ser submetido ao teste da tentação,
Jesus Cristo, ele desceu as águas do Rio Jordão, sendo batizado por João Batista, mas ele recebeu, ao descer as águas, ele recebeu o poder, a unção do Espírito Santo sobre a vida dele. Versículo 22, do capítulo número 3, olha para o telão aqui, vamos ler aqui, ó. E o Espírito Santo desceu sobre ele em forma corpórea, como uma pomba, e ouviu-se do céu esta voz: Tu és o meu filho amado, em ti me comprazo. Essa foi a voz que Jesus ouviu quando ele desceu as águas, e aqui diz que o Espírito Santo desceu sobre a vida dele. Ou seja, antes de Jesus ele começar o seu ministério público, porque ele estava quase ao ponto de iniciar a sua vida pública, o seu ministério de pregação do Evangelho. Até esse momento aqui, ó, Jesus Cristo não era conhecido por ninguém. Ninguém conhecia a fama de Jesus, ele era simplesmente o Jesus, filho de José e Maria, José o carpinteiro. Todos o conheciam assim, Jesus, filho do carpinteiro. Não tinha nenhuma evidência. A Bíblia não relata nenhum milagre de Jesus antes desse marco principal na vida dele. Então no capítulo 3, 22, ele desce as águas do batismo com João Batista, é batizado por João Batista, o Espírito Santo desce sobre Jesus. Significa que todos os atos milagrosos que Jesus operou, ele não operou de si mesmo, mas ele operou com o auxílio do Espírito Santo que estava sobre a sua vida. Então todos os milagres que foram produzidos vieram através do poder do Espírito Santo. Então esse foi o primeiro ponto, ele desce as águas do batismo. E o segundo ponto, então, ele vai agora ser levado pelo próprio Espírito Santo, ele é levado ao deserto. Só tem um detalhe, irmãos, que eu me atentei muito no capítulo 4 aqui, que Jesus, ele só foi para o deserto para ser tentado, depois de ser cheio do Espírito Santo. Isso ensina algo importante para mim e para você que nessa noite, que todo crente precisa estar cheio do Espírito Santo. Todo crente, seja ele neófita na fé, ou seja ele com 30 ou 40 anos de vida com Deus, sem o Espírito Santo, nós vamos cair na tentação, sim. Aqui o texto está dizendo aqui, no capítulo 4, abre no telão fazendo um favor para mim, capítulo 4 aqui, olha o detalhe importante do capítulo 4, que nós começamos a ler, para você ver a importância que o Espírito Santo tem na vida do crente. Não teve como ele ir para o deserto para ser tentado sem a unção do Espírito Santo. Jesus, pois, lê comigo, Jesus. Esse Espírito aqui não é com maiúsculo, não é com minúsculo não, é maiúsculo, é o Espírito Santo mesmo. Agora, por que Deus ia permitir que o seu próprio Filho pudesse se submeter a esse teste, ser levado ao deserto para ser tentado pelo diabo? Porque o tentador estava lá esperando. Até esse presente momento, Jesus, uns capítulos atrás, você vai ver que Jesus, ele sai a procurar, a escolher e a orar a Deus e pedir a Deus para escolher os seus discípulos. Então ele escolheu os seus 12 discípulos, mas a palavra de Deus diz que ele foi ao deserto sozinho. Não tinha nenhum irmão, nenhum parente, nenhum amigo, nenhum discípulo, ele foi a só com ele. Quem estava com ele lá eram os anjos do Senhor, que estavam guardando ele, porque ele estava no meio de bestas feras, estava ali sozinho. E no deserto, vocês sabem que tanto de dia quanto de noite, os perigos são imensos para a vida humana, mas Jesus permaneceu ali 40 dias e 40 noites no deserto, e o diabo ali tentando Jesus. Por que Satanás, por que o próprio diabo, ele quis realmente fazer com que Jesus caísse em tentação? Porque o diabo viu uma possibilidade.
Para Jesus, ele tinha convicção de quem ele era. Primeira coisa, sua primeira identidade: eu sou o Filho de Deus, Jesus Cristo, o Salvador do mundo. E em segundo lugar, ele era o homem que estava ali, mas um homem de caráter. Um homem que até aquela idade de 30 anos, ele esteve na presença de Deus e, acima de tudo, dando um exemplo de vida para todos que olhavam para ele. Ele teve uma vida como eu e você, comum, no meio dos homens. Ele está mostrando para nós no capítulo 4 que tem jeito sim de você viver uma vida santa diante de Deus e diante dos homens. Tem jeito sim do crente viver uma vida reta aos olhos de Deus. Tem jeito sim de você viver uma vida comprometida com o Evangelho do Senhor Jesus Cristo. Não podemos usar a desculpa de dizer que nós somos homens, somos falhos, e até mesmo porque nós poderíamos hoje usar exatamente essa justificativa. Olha, Jesus nunca foi tentado, Jesus não sabe o que é tentação. Nós sabemos porque somos humanos, mas Jesus, se Jesus passasse por uma tentação, aí ele ia ver como é que lida com a situação. Jesus não ia conseguir passar pela situação da tentação. Poderíamos dizer isso, mas ele mostrou para nós aqui. Deus permitiu ele ser colocado diante desse grande teste, de ir ao deserto, ficar 40 dias e 40 noites ali, jejuando diante do Senhor, para começar o seu grande ministério. Isso prova para mim e para você, que nós precisamos nessa noite resolver aquilo que nós queremos para a nossa vida. Se nós queremos uma vida com Deus, se queremos caminhar diante de Deus, nessa noite precisamos mudar algumas atitudes diante de Deus, porque não dá para aceitar viver uma vida com Deus, mas baseada numa fraqueza constante, em quedas após quedas. Com Deus não é assim, meu irmão. Não dá para a gente caminhar na presença de Deus como tem um corinho. Tem um corinho que canta aí, eu até esqueci o corinho que é, mas o corinho fala que o crente cai, o crente levanta. Que é isso? Tem esse negócio de cair e levantar não, meu irmão. Na presença de Deus estamos firmes. Sede firmes e constantes na presença de Deus. Não tem isso de estar uma semana na igreja e uma semana caído, prostrado no mundo, sendo massacrado, sendo humilhado, sendo condenado, não só por pessoas que vê você sair da tua casa para vir à igreja, e também Satanás. O diabo aqui, ele apostou todas as suas fichas. O diabo aqui, ele tinha a plena certeza de que Jesus, sendo homem e debilitado na carne, porque ele estava em jejum, nunca havia visto uma pessoa como Jesus fez, um jejum de 40 dias e 40 noites, exceto 2 no Antigo Testamento, que foi Elias e também Moisés. Moisés e Elias se compararam a Jesus nesse período de 40 dias de jejum, mas ele estava ali para provar para ele mesmo, para o próprio Senhor Jesus. Ele estava provando para ele mesmo que ele era humano, mas capaz de suportar a tentação do tentador, porque ele estava lá para provar Jesus, para tentar Jesus. E é interessante, irmãos, esse texto, não dá para a gente discorrer dele todo, mas o que Satanás, o que o diabo, ele usou para confrontar Jesus e levar Jesus a fazer aquilo que ele estava determinando? Ele usou a palavra. Nós vamos discorrer de alguns versículos aqui, e você vai perceber que o próprio Satanás, ele fala para Jesus isso: está escrito. E Jesus confronta ele dizendo: mas escrito também está. Significava que aquele confronto, em termos de Bíblia, em termos de palavra, não era páreo para Satanás, porque Jesus, ele conhecia de todas as escrituras sagradas, assim também como Satanás.
É por isso que nós não podemos nos iludir aqui nessa noite, de achar que o diabo não conhece a Bíblia. O diabo conhece a Bíblia muito melhor do que todos nós aqui nessa noite. Antes dele ser diabo, um dia ele foi Lúcifer. Um dia ele viveu com Deus. Um dia ele foi um anjo de luz. Mas a sua soberba, querendo ser igual a Deus, ou mais do que Deus, Deus o chotou lá dos céus, e ele veio para essa terra, só com uma finalidade, para perturbar a gente. Esse maligno não tem outra finalidade, ele só vem para perturbar. Ele está aqui para perturbar você. Por isso que Paulo, falando aos Efésios capítulo número 6, ele diz que a nossa luta não é contra a carne e não é contra o sangue, a nossa luta é contra as potestades, a nossa luta é contra o reino das trevas. Embora muita gente ache que nós falamos sobre isso, estamos fazendo terrorismo, isso não é verdade, é Bíblia. A palavra de Deus está dizendo que Satanás é ele o nosso adversário, não é mais adversário de Jesus, porque Jesus já o destronou, amém? Rasgou a cédula que era contra nós, rasgou ela e cravou naquela cruz do Calvário, dizendo para mim e para você: tem jeito sim, eu estou presente na vida de vocês. Aqui ele prova para nós, vou ler apenas 2 versículos, para mostrar para vocês aqui, como que o diabo ele é tão sagaz, de usar a própria escritura com Jesus, para usar a fraqueza que Jesus estava na carne, para fazer com que ele pudesse se submeter à vontade dele. No versículo de número 3, ele disse assim: e disse-lhe o diabo: se tu és o filho de Deus, dize a esta pedra que se transforma em pão. E Jesus lhe respondeu dizendo: escrito está, que nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra de Deus. Em 3 áreas que o diabo queria pegar Jesus. A primeira área era a área da carne. Jesus estava com fome, sim, ele era humano, ele estava com fome. O diabo olhou para ele e falou: esse é o momento, eu vou falar para ele o que está escrito. Quem sabe ele não saiba o que está escrito lá em Deuteronômio, capítulo 8, versículo número 3. Lá em 8:3, nas leis de Moisés, ele diz sobre isso, que nem só de pão um homem viverá, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. O diabo usa a palavra, mas Jesus confronta ele com a mesma palavra. Ele diz para ele que nem só de pão um homem viverá. É por isso que aqui, nesse exato momento, nessa primeira tentativa, o diabo, ele é envergonhado mediante o que Jesus responde. Ele parou por aí? Não para, ele continua. Por 3 tentativas consecutivas, ele procura tentar Jesus e fazer com que Jesus pudesse, nas 3 áreas, na carne, concupiscência dos olhos, concupiscência da carne e na soberba da vida, ele traz para Jesus essa possibilidade de Jesus ele errar, mas Jesus Cristo estava ali como, primeiro, como Filho de Deus, mas em segundo lugar, estava como homem, mas um homem de caráter, um homem bem resolvido, um homem que sabia que ele estava ali, determinado a passar por toda aquela situação. Sabe por causa de quem? Por causa de mim e de você. Foi por isso que ele nos submeteu, porque se ele cai nesse teste, ele estaria se submetendo à vontade de Satanás, ele estaria rompendo o laço, a aliança que ele tinha com Deus, mas ele não se submeteu, ele foi forte o suficiente para chegar aqui no último versículo. Eu quero contigo aqui, no versículo de número 10, versículo número 9. Levou-o também a Jerusalém e pô-lo sobre o pináculo do templo e disse-lhe: se tu és o Filho de Deus, lança-te daqui abaixo, porque está escrito. Olha o que Satanás está dizendo para Jesus, porque está escrito, Jesus: mandará aos seus anjos acerca de ti, que te guardem. O Salmo 34, versículo 7 diz isso: e que te sustenham nas mãos, para que nunca tropeces com o teu pé em alguma pedra.
Jesus não ficou sem resposta, ele dá a resposta. E Jesus respondendo disse-lhe: dito também está, Satanás, não tentarás ao Senhor teu Deus. E acabando o diabo toda a tentação, ausentou-se dele por algum tempo. O que nós aprendemos aqui, irmãos? Nós aprendemos uma grande lição de vida, onde Jesus, ele mostra para mim e para você, assim como Deus permitiu que ele passasse por esse teste, ele também permite a todo crente passar também por esse teste. Olha, bem-aventurado, feliz é o homem que sofre a provação ou passa pela tentação. Tiago, capítulo número 1, versículo número 12, a Bíblia vai dizer para nós a respeito disso, e vai mostrar para mim e para você, que Deus não tenta a mim e a você não. Ninguém ao ser tentado diga que eu sou tentado por Deus, porque Deus não tenta a ninguém. Pelo contrário, é Ele que nos livra da tentação. Quantos estão entendendo essa palavra? Então aqui está, olha que coisa que Tiago está agora confirmando, diante daquilo que aconteceu com Jesus. Bem-aventurado, feliz é o homem que suporta, receberá a coroa da vida que o Senhor prometeu aos que o... Então significa que vale a pena você, meu irmão, não dar lugar aos teus desejos. O que é o desejo? É o mesmo que concupiscência. É o desejo desenfreado, é uma vontade sem limite. Nós não somos animais irracionais, não, nós somos seres humanos racionais. O nosso culto é racional e nós somos racionais. Não podemos nos dar desculpa de dizer que a carne é fraca, porque não fica só nesse versículo, a carne é fraca, mas o espírito... ele é forte. Então diz o versículo número 13 aqui, descendo um pouquinho sobre Tiago, capítulo 1, versículo 12, versículo 13, 14, ele vai dizer para nós aqui, ó: ninguém sendo tentado diga, sou tentado por Deus, porque Deus não pode ser tentado pelo mal, e Ele a ninguém. Versículo de número 14, cada um, deixa no 14 aqui, cada um, porém, é tentado quando atraído e engodado pela sua própria... Significa, meu irmão, que todos nós temos desejos. A tentação, ela começa, meu querido, aqui na sua mente. É por isso que a nossa mente precisa ser a mente de Cristo. É por isso que na mente do crente não pode ter malícia, não pode ter maldade. Quando Paulo, falando aos Romanos, capítulo de número 12, ele diz: não vos conformeis com esse mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Não há como nós lutarmos com aquilo que nós não vemos. Você não vê o diabo, você não sabe as armas que ele usa. Quando aqui Tiago está dizendo que cada um é tentado, quando atraído e engodado pela sua própria concupiscência, significa que os desejos que estão dentro de nós precisam ser controlados. Não podemos, irmãos, dar vazão à nossa mente. Tem um dito por aí que não é bíblico, mas parece que tem um fundamento, que cabeça vazia ou mente vazia. O crente não pode viver uma vida vazia. Para você enfrentar, meu querido, as tentações que, se não vieram, ainda virão sobre a tua vida, é necessário que você seja cheio do poder do Espírito Santo. Crente sem a presença do Espírito Santo está pautado ao fracasso. Não elimine, não extinga o Espírito Santo, que eu e você fomos selados para o dia da redenção. Não entristeça o Espírito Santo com as tuas atitudes, com os teus desejos, com vontades que tantas vezes corrompe o nosso homem interior e nos faz ficar longe de Deus.
Porque todos nós que estamos aqui, talvez você não tenha essa experiência, mas muitos aqui têm experiência, que o pecado, ele te envergonha. Quando você entra na linha do pecado, ele te envergonha. Mas o pecado, ele não acontece assim não, ele começa assim, ó. É tentado quando atraído e engodado pela sua própria concupiscência, desejo exagerado, desejo sensual, desejo sexual, inclinação para as coisas da carne. Tudo começa na mente. Adultério, fornicação, desonestidade, latrocínio, tudo começa na mente. Quando muitas vezes a Bíblia fala coração, está traduzido também para mente e coração. Presta atenção como tem sido a tua vida diante de Deus. Não podemos ter a justificativa das nossas fraquezas, a falta de responsabilidade nossa, de conduzir a nossa vida, trazendo sobre nós o recurso principal, a palavra e o Espírito Santo, porque todo crente que é forjado pela palavra, que ele é confrontado pelo Espírito Santo e aceita a disciplina do Espírito Santo, esse crente, ele é um crente firme, vitorioso. Ele não é um crente que está crescendo espiritualmente fraco, pelo contrário, quem cresce se fortalece. Meu irmão, nós temos aqui dentro desse lugar, nesse momento, nós temos a coisa mais importante que nós precisamos, nós temos o Espírito Santo na nossa vida, o Espírito Santo que o mundo conhece e não pode receber, mas todo crente lavado e remido no sangue de Jesus tem o Espírito Santo de Deus na sua vida. O Espírito Santo que te ajuda a conduzir em santidade. Mas o crente faz questão de dispensar o Espírito Santo e dizer para o Espírito Santo: fica aqui do lado de fora do meu quarto, porque aqui no quarto é eu e o meu computador, é eu e os meus desejos. Quando Jesus foi levado, nós lemos aqui, ele não pode ser levado para o deserto sem o poder do Espírito Santo. E nós não podemos conduzir a nossa vida diante de Deus, fazendo da nossa vida com Deus uma coxa de retalho. O Evangelho tem sido escarnecido, o Evangelho tem sido alvo de zombaria. Mas quem são os autores desse meio de zombaria? Os próprios homens e mulheres de Deus, que tantas vezes não procuram olhar para si mesmo e não entendem que Satanás, o nosso adversário, como 1 Pedro 5,8, ele diz que ele vive ao nosso o tempo todo, rugindo e buscando. O que Satanás busca, irmãos? Uma brecha. Nós não queremos aqui também trazer uma culpa deliberada, total sobre Satanás, não. Porque na minha vida e na tua vida, Jesus Cristo é quem reina, amém, irmãos? O diabo não pode reinar na tua vida. O diabo não tem direito de habitar nessa casa, porque essa casa um dia estava vazia, mas agora essa casa tem alguém forte e poderoso, varão de guerra, Jesus Cristo, o leão da tribo de Judá. Ele está presente na tua vida, para fazer com que você entenda que ele vivendo em você, o pecado, segundo o que Paulo fala em Romanos capítulo número 6, o pecado não reine mais sobre vós. Na minha vida reina Jesus Cristo, porque eu estou inserido na cultura do reino de Deus, não estou inserido na cultura do mundo. O mundo precisa olhar para dentro desse lugar e precisa respeitar as pessoas que aqui estão assentadas, ouvindo uma palavra como essa, estão decididas a viver uma vida de santidade diante do mundo. Não era para a igreja ser tão escarnecida assim, não era para a gente viver uma vida desligada de Jesus Cristo, do Espírito Santo, não era para ser assim.
A única, e eu acho que é a exclusiva dificuldade que a gente tem, é de reconhecer aonde a gente está errando. Quando aqui, segundo a palavra de Deus em Gênesis, no capítulo de número 2, capítulo número 3 de Gênesis, quando pela viração do dia, Deus chamava o Adão para conversar com ele, porque todos os dias, da viração do dia, Deus, ele falava com Adão. Adão ouvia a voz do Senhor no jardim do Éden, mas aconteceu um dia em que Adão, ele se escondeu, e Deus diz: Adão, onde tu estás, Adão? Adão estava escondido porque ele havia desobedecido a ordem de Deus. E quando Adão se apresenta para Deus, com aqueles aventais, Deus pergunta para ele: Adão, você comeu do fruto que eu disse para você não comer? Ele, naquele momento, poderia, meus irmãos, resolver toda a situação da humanidade. Se naquele exato momento, naquele versículo, era o versículo da decisão na vida de Adão, se ele tão somente dissesse para Deus: Senhor, eu reconheço que eu desobedeci a tua voz, eu reconheço que não foi submisso à tua ordem, eu toquei sim no fruto, mas não, Adão transferiu a sua culpa para a sua mulher, mas Deus deu a ordem, foi para Eva, Deus deu a ordem para Adão. A Eva caiu em tentação, mas não interessa quem caiu, interessa quem recebeu a ordem. Mas Adão transferiu a culpa para a mulher, e a mulher diz: que é isso, Adão? Não foi culpa minha, foi a serpente que me enganou mais uma vez. A Eva também não assumiu a responsabilidade, transferiu a culpa para a serpente. Ou seja, isso tem um fundo de lição para mim e para você. Não transfira a tua culpa, a tua responsabilidade de estar vivendo uma vida de fracasso espiritual. Não culpe a tua igreja, não culpe o teu pastor, não culpe as pessoas em relação ao teu fracasso espiritual. Assuma nessa noite, pelo amor de Deus, a responsabilidade diante de Deus. Se apresenta diante dele e fala para ele: eu sou tentado nisto aqui, tem caído diversas vezes aqui, mas eu estou vivendo na tua casa de maneira enganosa. Porque tem muita gente que está sentada nos bancos da igreja, mas está vivendo um pecado voluntário, uma vida de pecado, onde tantas vezes já ouviu nesse altar, já ouviu em outras igrejas, falar a respeito das tentações que você está vivendo, mas a pessoa não abre mão, ou então ela acostuma. Irmãos, pecado é perigoso na nossa vida. Tem gente que acostuma com o pecado, isso é perigoso. Ao invés da pessoa resolver aquela situação na vida dela, ela deixa essas pequenas coisas, esses pequenos detalhes, está crescendo na vida dela. Para Deus não existe pecadinho e nem pecadão. Todos nós precisamos nos responsabilizar por nossos atos, nossas atitudes diante daquele que um dia todos nós iremos comparecer diante do tribunal de Cristo para prestar conta a Ele daquilo que fizemos de bem ou fizemos de mal. Uma palavra como um cunho dessa tem para nos ensinar nessa noite que nós precisamos resolver essa fraqueza espiritual na nossa vida. Irmãos, a gente cansa de correr atrás de crente, cansa. Uma hora o irmão está na igreja, outra hora não está mais. Uma hora está aqui, outra hora eu não aguento essa palavra. O pastor só fala de pecado, o pastor só fala de exortação nessa igreja. Deixa eu ir para uma igreja que pelo menos eu ouço uma revelação, eu ouço uma profecia, eu ouço alguma coisa pelo menos que tenha a ver com a minha situação. Como se Deus fosse correr atrás de nós para dizer para nós: continua vivendo esse pecado oculto, caindo nessas mesmas tentações, e eu vou fazer algo na tua vida. Isso não é evangelho.
O evangelho que nós precisamos pregar é o evangelho de João capítulo 15. Se vós estiverdes em mim e as minhas palavras estiverem em vós, pedireis tudo quanto você precisar e será feito na tua vida. Nós somos levados, nós somos tentados a ficar ouvindo coisas que agradam os nossos ouvidos. Somos tentados a sair da nossa igreja e aí no parque de exposição, porque lá no parque de exposição virá o homem de Deus, o homem que faz o céu abrir e faz chover. O homem que quando ele ora, o fogo cai, e vai uma multidão de crentes mal resolvidos com a sua vida com Deus, para ver sinais. Tira os teus olhos dos sinais. Se ele curar, ele é Deus. Se não curar, ele continua sendo Deus. Você pode viver, meu querido, uma vida inteira. Você pode viver uma vida inteira como crente, doente. Você pode viver uma vida inteira como o apóstolo Paulo, no capítulo 12 de 1 Coríntios, ele fala sobre o espinho na carne. Paulo, o grande vaso, o homem escolhido de Deus para se tornar um apóstolo, ele tinha um espinho na carne. Era uma tentação na vida de Paulo, porque aquele espinho o incomodava demais. Ele diz que o espinho era como um mensageiro de Satanás, pronto para o esbofetear, para humilhá-lo. Ele ora uma, ele ora duas, e ele tenta Deus na terceira vez, e a resposta chega para ele dizendo: Paulo, a minha graça te basta, porque o meu poder te aperfeiçoa na tua fraqueza. Se tu é fraco, nessa noite, busca na fonte, a fonte inesgotável, o Espírito Santo, que está aqui nessa noite, para te encher de poder e autoridade, para que quando a tentação bater na tua porta, você não seja um crente frouxo, fraco, derrotado, humilhado. Uma oração que não passa do teto da igreja, uma oração que não move o coração de Deus. Deus está precisando de ver nessa terra homens e mulheres comprometidos com Ele, e só Ele. Não se comprometer com o sistema mundano. Eu sou crente, pastor Roberto, no domingo, às vezes na sexta-feira, raramente numa terça-feira, só quando eu estou aqui dentro, porque quando eu estou aqui dentro, quando alguém prega, eu choro, eu grito, falo língua estranha, busco a Deus de todas as maneiras, mas Deus não quer ver você gritando, chorando, não quer ver você fazendo movimento dentro da igreja. Deus quer ver você lá fora, na hora que a tentação bater na tua porta, na hora que o diabo fazer contigo, como ele fez com Jesus. Vem cá, Jesus, vem cá para você provar se realmente você é o Filho de Deus. Manda essas pedras se transformar em pão. Mas ele estava diante do autor da salvação, daquele que quando saiu do céu, saiu com compromisso de ser o Cordeiro Pascual, o Cordeiro Imaculado de Deus, incontaminado, puro. O sangue de Jesus não recebeu nenhuma contaminação de pecado, por isso é que ele foi imolado, ele foi morto, sepultado e ressurgiu ao terceiro dia, porque ele, só ele, venceu o pecado e a morte. Nós, irmãos, somos carne, somos homens, somos mulheres, vivemos dentro de uma estrutura humana pecaminosa, debilitada. Ora você está bem, ora você está mal. Ora você está de bem com a vida, outra hora você está de mau humor. Somos invariáveis. Deus não é assim. Deus, Ele é imutável. O trono dEle jamais se abala. Deus não se move para um lado ou para o outro. Ele permanece de eternidade a eternidade, o mesmo Deus. Nessa noite é noite de decisão. Vamos parar de ficar usando uma máscara de um cristianismo frouxo.
Eu não tenho outro nome para colocar, cristianismo frouxo, porque a pessoa carrega uma carteirinha dizendo que ele é crente, que ele faz parte de uma denominação, mas uma carteirinha, uma denominação não te leva para o céu. O que te leva para o céu é uma vida reta diante de Deus e diante dos olhos dos homens, porque a nossa luz precisa brilhar em meio às trevas. Esse lugar, além das lâmpadas que estão aqui, ele está todo luminoso. Aqui não adianta você querer falar comigo que não é crente, porque todo mundo aqui hoje é crente. Todo mundo com cara de crente, Bíblia na mão, paletó e gravata, gelzinho na cabeça, todo mundo levantando a mão dando glória a Deus, todo mundo aqui é crente. Eu quero ver se você realmente é um homem de Deus ou mulher de Deus, é daquela porta para fora. Porque é do lado de fora que a gente mostra quem nós somos. É do lado de fora que a tentação bate. Aqui, onde a tentação vai bater aqui? Não tem lugar para tentação aqui. E se tiver, nós repreendemos em nome de Jesus. Mas lá fora, a tentação, ela bate. Não tem um hino que fala? Todo dia o pecado, e vem mesmo. Todo dia o pecado bate à tua porta. Todo dia a tentação bate na tua porta. Pastor, mas eu não aguento, pastor. Quando eu vi, eu já entrei no motel. Quando eu vi, eu já deitei. Quando eu vi, eu já fiz. Quando parece que me dá um transe, me dá, sabe, uma falta, assim, uma amnésia. De repente eu já caí no pecado. Isso não existe não, irmãos. Não tem desculpa para pecar não, irmãos. Não tem. Não tem desculpa para pecar. Nós pecamos porque somos fracos. Mas se nós somos fracos, por que a gente não procura na fonte? O Senhor Jesus é a nossa fonte, amém, irmãos? Eu quero ler um versículo contigo que vai dizer para mim e para você: não vem sobre nós tentação que não seja humana. Tudo na tua vida é humano, é carne, mas Deus te dá o suporte para você vencer isso. 2 Coríntios, capítulo 10, versículo número 13. Como estão entendendo? Estou terminando a mensagem, vamos lá, estou acabando. Primeiro, me ajuda aí, gente. É 1 aos Coríntios, eu falei segundo. Então, esquece o que eu falei. 1 aos Coríntios, capítulo 10, verso 13. Olha o texto sagrado, lê comigo, eu quero que você leia comigo. Olha a importância que tem isso para mim e para você, em meio às tentações. Não deixa aqui, que coisa, irmãos, maravilhosa, que está escrito para mim e para você. Então eu te pergunto, nessa noite me responde: tem desculpa para cair em tentação? Ela virá o tempo todo, mas olha aqui, ó, não veio nenhuma tentação senão humana, mas fiel é Deus, e Ele é fiel mesmo, o qual não deixará quem? O crente. Não deixará que sejais tentados acima do que podeis resistir. Antes, com a tentação, dará também um meio de saída para que possais suportar. Então que nessa noite nós venhamos a entender o propósito de Deus na vida de Cristo como uma grande lição para mim e para você. Não sei a área que você tem sido tentado. Quem sabe você tem sido tentado. Olha para mim aqui, presta atenção. Às vezes a pessoa fala assim: ah, pastor Roberto, eu não bebo, eu não fumo, eu não adultero, então estou bem na fita, vou morar no céu. Mas será que é só esses 3 pecados? Será que é só esses 3 pecados? Será que você não precisa olhar atentamente para a tua vida e você buscar a vigilância total? Quem sabe você é tentado lá na tua empresa a ser desonesto? Conversava com um irmão hoje e ele falava comigo, lá na empresa onde ele trabalha, as pessoas lá, elas costumam levar fita isolante para casa, leva caneta para casa,
Talvez você duvide disso, mas tem pessoas que levam as canetas lá de trás para casa. Eu não tenho caneta lá em casa, está faltando uma caneta. Meu Deus, mas é da igreja, mas fazer o quê? Eu estou precisando. Põe no bolso. A gente é tentado. Tentado a quê? Você vai no supermercado, você vai na feira, melhor dizendo. Lá na feira, o feirante, aquele monte de gente na frente dele, ele te dá uma bacia. E lá está escrito na placa lá, 12 laranja por R$3,50. E você vai na laranja lá, e você começa a olhar, de olho na laranja e de olho no comerciante, olhando para ele e para a laranja, olhando para ele e para a laranja. E você fala, 3, 6, 9, 12, olha para ele, 12, você pôs 14. Põe na mão dele, ele fala assim, ó, ele pega a sacola, coloca dentro da sacola, e você, ó, glória a Deus, 2 foi de graça. Não foi não, você é desonesto. Isso faz parte do teu caráter, porque se tu tem capacidade de roubar 2 laranjas, tu rouba um caminhão de laranja. Teve agora, há pouco tempo, um acidente com um caminhão. O caminhão, ele sofreu um acidente, caiu várias mercadorias de eletrodoméstico. Está lá, o pastor com um fogão nas costas, correndo, caiu. Está aí, é nosso, está levando. E o camarada filmando o pastor e jogou na internet. O repórter perguntou, pastor, mas o senhor é pastor de igreja? Não, caiu aí, está todo mundo pegando. Mas não é porque todo mundo está pegando que você vai pegar não. Ele foi tentado a pegar, irmãos. Só que ele se apossou daquilo que não era dele. Isso é desonestidade. Não fique com aquilo que não te pertença. Dai de Deus o que é de Deus, e dai de César o que é de César. Nós somos tentados até lesar a obra de Deus. Falava aqui numa sexta-feira, o devorador tem medo de muito crente. Tem crente que não dizima, não oferta, não dá nada para a obra de Deus, ainda pega o devorador, tem ainda. Ele está correndo desse crente. Somos tentados em várias áreas da nossa vida. Olha a área que você tem sido tentado. A mentira é uma tentação, irmãos. Como que a mentira tem feito tanto crente escravo dela? Todo mundo calado? O crente, pastor, o crente ele não mente, ele omite, não existe omissão. O vosso falar seja sim, sim, e o que passar disso é dele, é dele. Você omitiu, é meu. Ou tu fala a verdade, ou tu fala a mentira. Seja um crente verdadeiro. Seja uma pessoa onde as pessoas olham para você e confiem na sua palavra. Irmãos, quanta gente, quanto crente que está sendo tentado a se comprometer. Você quer ver uma coisa? É pedreiro, carpinteiro, padeiro, é tudo dideiro, serralheiro. Tudo é tentado a falar assim, olha, eu vou fazer o serviço para você, mas eu preciso que você me dê 50% de entrada. E a pessoa vai e dá os 50%, a pessoa pega os 50%, gasta o dinheiro do cliente e não faz aquilo que era determinado para ele fazer. Pega uma obra, estou falando de você não, está Luiz Carlos, pega uma obra para fazer, a metade, não estou falando dele porque ele é bênção aqui, ele é pedreiro, está trabalhando com a gente há um bom tempo aí, nunca me deu dor de cabeça não, graças a Deus. Mas tem pedreiro que pega um adiantamento de uma empreitada, coloca o dinheiro no bolso, gasta o dinheiro, compra tudo e depois ele foge da obra. Irmão, isso é uma vergonha para o crente. É várias áreas da nossa vida que nós precisamos disciplinar e resolver aquilo que nós queremos com Deus. Não, e o mais interessante, fala língua estranha. Agora é língua estranha, tá? Não é a língua dos anjos não, é uma língua estranha mesmo, não tem nada a ver com Deus, porque Deus não faz bagunça na nossa vida. Deus entrou na minha vida e na tua vida para pôr ordem na tua casa. Ponha ordem na tua casa, não caia na tentação, como aqui em 1 Timóteo capítulo 6, o apóstolo Paulo fala que muitos estão caindo na tentação de adquirir riqueza. Através dessa tentação de adquirir riqueza, tem muito crente que já abandonou a fé.
Tem muito crente que fala: pastor Roberto, o senhor vai me perdoar, filho, mas eu faço uma fezinha na lotérica, na telecena, porque eu já fiz um propósito com Deus. Se eu ganhar esses 7 milhões, pastor Roberto, fica tranquilo que eu vou dizimar. Eu não quero o teu dízimo de 6 milhões. Eu não tenho como comprovar esse dízimo seu para a Receita Federal, porque aqui só entra dízimo e oferta de pessoas que trabalham honestamente e trazem os recursos para a obra de Deus. Poderia me vender, irmãos. Irmãos, eu falo a verdade com vocês. Eu poderia me vender e vender vocês na mão de muitos políticos aí fora, tentando comprar um voto, tentando comprar credibilidade com um saco de cimento, com um caminhão de areia, com vidros e não sei o que mais. Graças a Deus, nós não nos comprometemos com ninguém. Tudo que está aqui é oferta e dízimo seu. Nenhuma bala foi vendido, porque eu poderia cair na tentação de pagar uma fatura amanhã e dizer: eu não tenho esse dinheiro, vou completar uns R$500 vendendo lá fora um copo de refrigerante e uma coxinha por R$5, e eu ainda teria a cara de pau de falar com vocês: irmãos, passa na cantina, compra uma guaraná e um salgado de R$5 para você ajudar a obra de Deus. Ô, irmãos, isso não existe. Sabe por quê, irmãos? Porque nós é que cuidamos da obra de Deus. Nunca precisaremos bater na porta dos comerciantes para pedir um auxílio para pagar aqui uma prestação, uma boleta. Não, pelo amor de Deus, cria vergonha na cara. Você que muitas vezes tem sido omisso com a obra de Deus, quer receber de Deus muita bênção, mas não abre mão para poder contribuir com o reino de Deus. Estou falando isso, irmãos, com conhecimento de causa, porque aqueles que mais reclamam, que mais murmuram contra a obra de Deus, são aqueles que não dão nada para o reino de Deus, ainda acaba conduzindo outros a não fazer isso. Não caia nessa tentação. Tudo que nós estamos fazendo aqui é diante de muita transparência e de muito respeito. Os irmãos têm visto isso. Eu não tenho, irmãos, eu tenho vigiado e policiado para não cair em nenhuma tentação em relação à vida financeira. Na vida do pastor, ele sofre muitas tentações. Talvez você, vendo e ouvindo eu pregar aqui, acha: pastor não sofre tentação. Meu irmão, se o diabo quer alguém nessa igreja para poder colocar aqui a cabecinha na bandeja, é a minha, porque ele sabe que se ele me derrubar, se ele me ferir, fere o pastor e o seu rebanho se dispersa. Que Deus jamais permita que eu venha ser alvo de escândalo ou pedra de tropeço para a tua vida. Que Deus me tenha nesse lugar aqui, meu irmão, como um homem de Deus, pregando a palavra de Deus, vivendo uma vida diante de Deus e dos homens, com uma mulher só, a minha esposa, pastora Elza, mãe de 2 filhos que eu tenho. Eu quero viver a minha vida toda contigo, morena, minha vida toda contigo. Eu quero que você me sepulte primeiro, porque eu não aguentaria ver você morta. Chega. Vamos colocar de pé na presença de Deus. Glória a Deus. Que Deus tenha te abençoado nessa noite, que essa palavra tenha falado contigo. Não deu para falar tudo por causa da hora, mas eu creio que os irmãos entenderam. Amém, irmãos? Que você tenha esse devido entendimento, porque o que Deus mais quer que você nessa noite tenha um entendimento é que você precisa ter uma vida cheia do Espírito Santo. Saia daqui nessa noite pensando assim: eu preciso ser cheio do Espírito Santo. Eu preciso ser semelhante ao meu mestre Jesus, que era um homem cheio do Espírito Santo e combateu a tentação na carne e saiu do lado de lá vitorioso. Porque aqui o texto em casa você pode ler, no capítulo de número 5, Jesus começa os seus grandes milagres e a sua fama se estende por toda a terra, porque ele era cheio do Espírito Santo. Momento da ceia. O pessoal do louvor vem para cá. É o momento da ceia. Momento muito importante, irmãos. Olha para mim aqui. Olha para mim, irmãos. Olha para mim. O momento da ceia é um momento muito importante. Às vezes eu vejo a bandeja